Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fabiana Garcia. Juntamente com a minha colega de trabalho, Devani, nós vamos apresentar o paper do semestre. Cursamos Pedagogia na Uniaselv Polo Itumbiara. Bom, o tema do nosso trabalho é a influência das relações interpessoais na era digital. Desafios e oportunidades para uma educação interdisciplinar. O que é isso? Nós vivemos numa era tecnológica, numa era digital. É assim que todos dizem, não é verdade? E ela está presente, principalmente após a pandemia. Elas mudaram profundamente a maneira como nos relacionamos, comunicamos e até mesmo aprendemos. Esse impacto ainda é mais evidente dentro do ambiente escolar, onde a interação humana é essencial para o aprendizado. Mas, como eu já tenho dito, a era digital, ela existe em qualquer ambiente escolar, seja na faculdade, seja no ensino fundamental, ensino médio, até mesmo na educação infantil. Nosso estudo, ele busca responder a uma pergunta central: como equilibrar o uso da tecnologia no ambiente educacional sem comprometer as relações interpessoais? É uma pergunta interessante e baseou todo o nosso trabalho. De fato, gente, a tecnologia ela tem revolucionado a educação. Plataformas de ensino é o que nós mais vimos dentro após pandemia. A educação à distância, que já era existente, que havia plataformas que elas teve que ser atualizadas. A própria plataforma da Uniaselv é uma dessas que funcionou. Redes sociais, que todos estão conectados. Ferramentas colaborativas para empresas se comunicarem mais rápido. Então, tudo isso tornou o acesso ao conhecimento de forma democrática. Bom, contudo, esse avanço ele também trouxe seus desafios. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Por exemplo, como apontado por Sherry Turk, a comunicação digital ela pode levar a interações superficiais e até mesmo ao isolamento social. Jovens cada vez ficam mais fechados, alunos de educação infantil, crianças a partir de 3 anos, crianças pequenas com 4, 5, que já sabem mexer no celular, jovens, adolescentes, é o que nós mais estamos vendo, adultos que não querem sair de casa e estão em isolamento. Apesar de estarmos todos conectados, estamos distantes e muitas vezes nos sentimos desconectados emocionalmente. Por outro lado, autores como Henry Jenkins destaca o potencial positivo das tecnologias. Bom, elas podem criar espaços para colaboração, para criatividade, onde alunos eles participam ativamente das comunidades de aprendizagem. O que a gente pode falar? Um exemplo sobre isso. Na sala de aula em que os professores levaram tecnologias, tablets, e esses alunos eles puderam pesquisar sobre o tema da aula. Isso faz o quê? Interatividade. Esse aluno é participativo. Bom, nosso estudo então foca na dualidade, oportunidades e desafios. A partir de uma abordagem interdisciplinar, exploramos como integrar as tecnologias digitais de forma equilibrada no contexto educacional. Bom, nosso principal objetivo foi entender como essas tecnologias digitais elas impactam nessas relações interpessoais no ambiente escolar e também propor estratégias para equilibrar essas interações digitais e presenciais. Por isso, adotamos 3 metodologias: revisão da literatura, analisamos obras, autores, artigos em que falava sobre esse tema. Na observação própria, prática, acompanhamos as atividades escolares que integravam a tecnologia e o ensino tradicional. Bom, essa parte eu posso dizer, a prática ela é importante. O que pode ser feito? Como pode ser feito? Na prática a gente consegue observar
A terceira metodologia foi a proposição de estratégias pedagógicas. Baseada em nossas análises e na nossa fundamentação teórica, o que a gente poderia fazer? Bom, falando dessas três, a revisão ela foi importante para fazer o nosso trabalho, porque a gente teve base do que autores renomados falavam sobre esse assunto. Segundo, essa observação prática, ela nos levou a ver o que a gente poderia fazer. Quais eram as dificuldades? Se um professor ele chega sabendo intercalar essa dualidade do desafio e da oportunidade, ele consegue trazer uma aula. Ele consegue fazer uma aula de forma tradicional, pessoal, mas que ele consiga reunir 3, 4, 5 alunos e envolver a tecnologia. E propor estratégias. Foi o que nós fizemos. Propor estratégias de como trabalhar, de como ver, de como trazer a tecnologia. O que nós mais ouvimos durante esses dias nos jornais foi a questão de lugares, escolas e estados que estão proibindo o uso da tecnologia. Em vez de estarmos proibindo o uso da tecnologia, nós deveríamos estar interagindo. Porque quando nós espantamos esse aluno que nasceu numa era digital, nós podemos estar trazendo o quê? Retomando a invasão escolar. É hora da gente se unir. Por isso que trabalhos como esse são importantes. Agora, continuem com a minha colega de trabalho, a Devani, ela vai dar continuidade ao trabalho. A abordagem interdisciplinar foi essencial, unindo psicologia, pedagogia e tecnologia educacional. Essa combinação nos permitiu entender o impacto emocional, social e cognitivo das interações digitais. Resultados e discussões. Os resultados mostraram que, quando bem utilizadas, as tecnologias digitais podem enriquecer o aprendizado colaborativo. Observamos alunos mais engajados, trabalhando junto em projetos virtuais. Esse tipo de interação está alinhado com a teoria de Jenkins, que defende a convergência de mídias como um estímulo à criatividade. Por outro lado, também identificamos desafios. Em alguns casos, a comunicação digital resultou em interações superficiais, como apontada por Turkley. Percebemos que, sem uma orientação adequada, os alunos priorizam respostas rápidas, em vez de discussões profundas. A teoria de Vygotsky nos ajudou a entender isso melhor. Ele afirma que o aprendizado é mais eficaz quando ocorre por meio de trocas sociais significativas. Ou seja, mesmo em ambientes digitais, é fundamental criar as oportunidades para a interação autêntica. Adicionalmente, percebemos que o papel do professor é crucial. Educadores que equilibraram o uso da tecnologia com as atividades presenciais criaram um ambiente mais colaborativo e humanizado, promovendo o desenvolvimento emocional e cognitivo dos alunos. Conclusão e reflexão final. Em resumo, nosso trabalho mostrou que a interação das tecnologias digitais na educação não é apenas uma questão técnica, mas também cultural e social. Para promover um aprendizado mais completo e essencial, equilibrar o uso de ferramentas digitais com interação humana significativas. Nosso estudo contribui para o debate entre a educação na era digital, destacando a importância de estratégias pedagógicas que promovam a colaboração, a empatia e o contato humano. Deixamos aqui uma reflexão: como podemos, enquanto sociedade, usar a tecnologia como aliada na formação de decisão, na formação de cidadãos mais conectados emocionalmente e socialmente. Agradecemos por nos acompanhar nessa apresentação. Esperamos que este trabalho inspire discussões e práticas que transformem a educação na era digital. Muito obrigada.